O tema da aula de hoje são os fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo 1, que são aqueles que vão atuar nos receptores colinérgicos que estão no sistema nervoso parasimpático. Esse sistema tem como função a contração da pupila, a estimulação da salivação, a redução dos batimentos cardíacos, a contração dos brônquios, a estimulação da atividade do estômago, do pâncreas e da vesícula biliar. Vamos ter também a contração da bexiga e a promoção da ereção. Nesse sistema parasimpático, nós teremos fibras pré-ganglionares longas, que os receptores serão ativos por uma molécula de acetilcolina, enquanto teremos fibras pós-ganglionares que serão curtas, mas também terão receptores ativos com moléculas de acetilcolina. Então, vamos falar sobre essa síntese de acetilcolina, como é que ela é formada para poder se ligar a esses receptores. Primeiro, temos a colina. A colina é uma substância que ela está no nosso meio extracelular, mas tem uma hora que ela entra na célula, na nossa fibra pré-ganglionar. Quando ela entra na célula, ela é reconhecida por uma molécula chamada acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A se liga à colina, a reconhece e se liga a ela, e assim formam a acetilcolina. A acetilcolina ela vai ser encapsulada até ser liberada ao meio externo, para que ela possa se ligar aos receptores, tanto pré quanto pós-ganglionares. Só que sabemos que tudo tem que ter um término. Cada ação tem que ser controlada. A acetilcolina não pode ficar sempre livre, sempre se ligando a esses receptores e sempre fazendo a sua função. Então, existe uma substância chamada acetilcolinesterase, que ela degrada essa acetilcolina livre, transformando-a de novo em colina. Então, recapitulando, essa colina entra na célula e é reconhecida pela acetilcoenzima A. Essas duas substâncias se ligam e produzem a acetilcolina, até a acetilcolina ser liberada no meio externo e se ligar aos receptores. Mas aí chega a acetilcolinesterase e quer inibir a ação da acetilcolina, não quer mais que ela fique livre, atuando e se ligando nos receptores. Ela vai lá na acetilcolina e a degrada. Aí aquela acetilcolina, quando é degradada pela acetilcolinesterase, ela se transforma de novo em colina. Bom, e aí vamos falar agora de receptores colinérgicos. Existem dois tipos de receptores, os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos. Os receptores nicotínicos, eles também são chamados de receptores iontrópicos. Eles estão mais localizados em canais iônicos. E esses receptores vão se ligar diretamente com a molécula de acetilcolina. A localização desses receptores pode ser na junção neuromuscular esquelética ou em gânglios autônomos e na medula suprarrenal. Já os receptores muscarínicos, eles sempre estarão acoplados à proteína G. Eles existem em 5 tipos: M1, M2, M3, M4 e M5. Eu vou separá-los em receptores ímpares e receptores pares. Vamos começar agora pelos ímpares. Os receptores M1 estão localizados nos nervos, no nosso sistema nervoso central e em células parietais gástricas. Já M3 estão localizados em glândulas secretoras, na musculatura lisa e no endotélio. Já o receptor M5, nós não sabemos a localização exata dele, mas a hipótese é que ele esteja presente no nosso sistema nervoso central. Tanto M1 quanto M3 e M5 vão estimular a proteína GQ, que é uma proteína de estimulação. Dessa forma, a gente vai aumentar os níveis de DAG e de IP3. O DAG ele é responsável pela liberação de hormônios de glândulas endócrinas. Ele vai regular a liberação de neurotransmissores, atua também na contração e relaxamento da musculatura lisa, é responsável por algumas respostas inflamatórias, algumas induções tumorais e na diminuição da sensibilidade do receptor aos agonistas. Já o IP3
Ele vai atuar na contração muscular, na secreção celular e na ativação de enzimas e hiperpolarização da membrana celular. E agora falando dos receptores pares, que vão ser M2 e M4. O M2 eles vão estar localizados no coração, em alguns nervos do sistema nervoso central e na musculatura lisa também. Já M4 tem a mesma origem de M5, não temos ao certo qual a localização exata, mas sabemos que eles estão presentes no sistema nervoso central. Tanto M2 quanto M4 eles vão estimular uma proteína G também, mas vai ser a proteína GI, uma proteína de inibição. Dessa forma, a gente vai aumentar a quantidade de potássio e diminuir a quantidade de AMP cíclico. O AMP cíclico ele é responsável pela ativação de receptores adrenérgicos devido a proteínas formadas, porque ele vai atuar no nosso metabolismo energético, gerando o aumento da lipólise, aumento também da degradação do glicogênio e a diminuição da síntese do glicogênio. Quando eu tenho esse AMP cíclico diminuído, eu vou ter uma redução desse metabolismo energético, ou seja, eu vou ter uma queda da quebra de gordura, que é a lipólise, eu vou ter uma queda também da degradação de glicogênio e eu vou aumentar essa síntese de glicogênio. Eu vou aumentar minhas reservas energéticas e diminuir o gasto de energia. E como nós falamos agora dos receptores, vamos falar de agonistas colinérgicos, que podem atuar nesses receptores. Mas nós podemos ter uma ação direta, que é quando vão ocupar e ativar esses receptores, como uma molécula de acetilcolina, ou nós podemos ter também uma ação indireta. É quando eu posso ter uma inibição da acetilcolinesterase, ou seja, se eu não tenho acetilcolinesterase atuando, eu vou ter uma maior concentração de acetilcolina livre no meu meio, se ligando a esses receptores e me dando a resposta que eu quero. E, como ação indireta também, eu posso aumentar os níveis de acetilcolina, de alguma forma, e potencializar os seus efeitos. A gente tem alguns agonistas que a gente utiliza de forma terapêutica, que é a pilocarpina e a cevimelina. E sobre o uso desses fármacos, a gente pode citar alguns efeitos colaterais, como diarreia, vômitos, incontinência urinária, cólicas, sudorese e a salivação. Já as contraindicações desses fármacos é só nós lembrarmos da ação que o nosso sistema nervoso parasimpático tem, porque esses fármacos não vão ativar receptores desse sistema. Então, ele vai ser um exemplo, né? Contraindicado para asmáticos. Por quê? Porque no meu sistema nervoso parasimpático, quando ele está ativo, eu vou ter a contração dos brônquios. Isso para uma pessoa asmática não é legal. Então, vai ser contraindicado para asmático. Vai ser também contraindicado em caso de bradicardia. É aquele paciente que já tem o número de batimentos reduzido. Por quê? Porque no meu sistema nervoso parasimpático, eu tenho uma redução dos meus batimentos. Então, para o meu paciente que já tem bradicardia, não é interessante. Do mesmo jeito que é contraindicado para um paciente que tem insuficiência coronária. Além disso, aqueles que também têm úlceras pépticas e hipertireoidismo. Por quê? Porque o meu sistema parasimpático, ele vai estimular a secreção de substâncias no meu estômago, no meu pâncreas, na minha vesícula biliar. Então, isso pode piorar as úlceras pépticas do meu paciente. Mas temos uma substância que pode funcionar como antagonista desses receptores, que é a substância chamada de atropina. Eu posso fazer uso desse medicamento quando eu quero competir por receptores que a minha pilocarpina ou a minha cevimelina estão tentando se ligar. Aí, assim, que a minha atropina se liga naquele receptor, os meus agonistas não podem se ligar. E assim eu vou conseguir bloquear a ação.
É uma forma de ser utilizado também em casos de intoxicação por esses fármacos. Bom, esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa vocês podem entrar em contato.